atualmente se fala muito na nova ordem mundial. Na visão do movimento Bahá'í, como se dará essa nova ordem? Olha, nós acreditamos que estamos nas vésperas de uma grande transformação mundial. Nós, se fizermos uma análise da situação global, nós vamos ver que realmente ela está composta de crises nas mais diversas esferas, econômica, social, política. Essas crises, no entendimento Bahá'í, são dores de parto. São assim como as dores de parto antes do nascimento de uma criança. Elas não indicam o fim do mundo, digamos assim. Muitas pessoas falam sobre o fim do mundo, sobre a era de Aquário, sobre o novo milênio, mas a gente deve sempre lembrar que o fim da semana é apenas o começo de outra semana. Assim também, o fim do mundo, como é falado nas religiões, é o fim de um tipo de mundo, de um tipo de civilização, e o começo de outro. Baha'u'lláh, no século passado, enquanto estava aprisionado, ele disse que a humanidade chegou agora nesse estágio de maturidade, ou pré-maturidade. A humanidade estaria saindo da sua infância, da sua adolescência coletiva, e entrando num período de maturidade. Nesse período de maturidade, a grande característica é a paz universal, a paz mundial, conseguida através de uma unidade mundial. Então, dentro dos ensinamentos de Baha'u'lláh, há uma série de instrumentos e de princípios sociais e espirituais que nos orientam como alcançar isso. Mas, de uma maneira resumida, nós podemos dizer que a estrutura da Organização das Nações Unidas deveria sofrer uma remodelação radical, de modo que as nações do planeta se tornassem estados federativos de uma só pátria, que é a Terra. E como estados federativos de uma só pátria, todas as nações abririam mão de uma parte da sua soberania, por exemplo, o direito de fazer a guerra. E haveria um pacto universal de que qualquer nação que se levantasse com armas contra outra, todas unidas se levantariam para impedir essa nação e até acabar com esse governo. Essa é a estrutura de nova ordem mundial que Baha'u'lláh estabelece como essencial para que todos os outros problemas humanos sejam resolvidos. O problema essencial que hoje nós enfrentamos no mundo é a falta de unidade. No momento que a unidade mundial for estabelecida e reconhecida, e todos os povos do mundo puderem dispor do planeta como uma pátria-mãe coletiva de todos, e a guerra for realmente uma coisa eliminada da experiência humana, nós vamos ter outra civilização. E essa nova civilização é que Baha'u'lláh chama de uma nova ordem mundial. Todas as cabeças coroadas da época, como a Rainha Vitória da Inglaterra, o Czar da Rússia, o Kaiser Guilherme na Alemanha, o Sultão da Turquia, o Shah da Pérsia, os presidentes das repúblicas da América, foram todos eles alvo de cartas de Baha'u'lláh, em que Baha'u'lláh dizia que agora era o tempo do estabelecimento da unidade mundial, e que o tempo estava maduro para a unidade dos homens, e que havia chegado aquele dia que Cristo havia previsto de um só rebanho e um só pastor. Inclusive, uma carta escrita ao Papa afirmava categoricamente que aquilo que Cristo havia prometido, de que viria o Espírito da Verdade, que conduziria o homem a toda a verdade, que traria o reino de Deus na terra, agora se cumpria. Apesar de todas as profecias e promessas a respeito de Baha'u'lláh, ele foi encarcerado e ninguém deu importância ao enunciado dele. Napoleão III, que era o imperador mais poderoso da época, quando recebeu a carta de Baha'u'lláh, disse: se esse homem é Deus, eu sou dois deuses. E
Logo em seguida, ele entrou em guerra contra a Prússia, com o maior exército que existia então no planeta, achando que ia conquistar a Prússia, e teve uma terrível derrota, que é das derrotas mais consagradas na história da guerra, né? E Bahá'u'lláh então escreve uma carta ao Kaiser da Alemanha e diz: lembra daquele que te superava muito em poder e em glória? Onde é que ele está agora? Não segue nos passos dele, segue o caminho de Deus e te levanta entre os homens para estabelecer o reino de Deus na terra. Chama os homens à união, à unidade, à paz. O Kaiser não deu atenção também, e Bahá'u'lláh escreveu uma segunda epístola dizendo que, por terem abandonado a vontade de Deus, que era que os reis do mundo se unissem para estabelecer um mundo unido, a Alemanha, por exemplo, passaria por duas grandes calamidades e que as margens do Reno seriam cobertas de sangue. Nós sabemos o que aconteceu com a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Assim, nas profecias que também Bahá'u'lláh fez ao Papa, ele adverte a humanidade de que Deus tem um propósito para os homens. É fazer com que os homens sejam uma família só. É fazer com que nós nos reconheçamos como irmãos, não importa qual a raça, a religião ou a nacionalidade. Esse é o propósito dele. Enquanto nós teimarmos em minar esse propósito, em não cumprir esse propósito, vai haver sofrimento.